Olá, queridos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Aula em Casa. Sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje vou abordar um assunto muito interessante que faz parte do nosso cotidiano. E eu conto com a participação de vocês durante a nossa interatividade. E vamos agora ao conteúdo da aula de hoje. Hoje a nossa aula é 225 e o conteúdo é Origem e Natureza da Dança no Brasil. Bem, antes de iniciar os conteúdos da aula, vou fazer uma pergunta para você. Por que o ser humano dança? Você gosta de dançar? Por que você dança? Será que você dança para se divertir, para relaxar? Ou se apresenta numa agremiação folclórica de quadrilha? Com certeza você dançou alguma vez, mesmo que você não goste de dançar, mas a maioria das pessoas dançam para se divertir. Então, a dança ela tem várias funções, ela existe desde os primórdios, desde os primeiros homens primitivos, em todas as civilizações. E ela tem diferentes funções, por exemplo, na civilização indígena e das civilizações afrodescendentes, a dança ela pertence a rituais sagrados e também ela serve para divertir. Então, ela está presente no nosso dia a dia. Então, vamos ver o que vem ser a dança. Bem, a dança ela é uma linguagem universal. É um meio de expressão importante desde épocas remotas, assim como a música. Como já foi falado para vocês, épocas remotas, desde os primeiros homens, quando surgiram na Terra, eles já faziam seus rituais religiosos ali para agradecer uma boa caça, para dançar, rituais para caçar, para ir para os seus alimentos, e ela consiste em uma coordenação estética de movimentos corporais, combina os elementos plásticos, os grandes gestos ou posturas corporais em composição coerente e dinâmica, ou seja, existem as danças, como eu falei para vocês, folclóricas, que as pessoas dançam através de um grupo, que ela representa um país, uma região. Então, para que essa dança ela seja apresentada, ela precisa ter uma coordenação estética, ou seja, todos os dançarinos, eles têm que dançar no mesmo passo, coordenadamente. Assim também como as culturas primitivas, por exemplo, as danças indígenas, os africanos e várias civilizações. Então, ela apresenta essa coordenação estética de movimentos corporais e combina os elementos plásticos. Bem, e como é que é a dança no Brasil? Bem, no Brasil, a dança tem muitas expressões na cultura popular, nas danças indígenas e folclóricas, nas formas mais eruditas que foram introduzidas por renomados bailarinos europeus por volta dos anos de 1930 e as primeiras escolas de balé. Então, as danças eruditas, por exemplo, o balé clássico, ele foi introduzido aqui no Brasil a partir de 1930, mas aqui no nosso país sempre houve os indígenas. A gente vai mostrar agora para você algumas características da nossa dança. Bem, aí nós estamos vendo uma cultura indígena. Como eu já falei, os indígenas, eles conservam ainda seus rituais sagrados, algumas etnias. Então, a dança tem várias funções. Ela serve para agradecer aos deuses por uma boa caça, uma boa pescaria, e quando as crianças entram na puberdade, também tem rituais sagrados de dança. Existe também a dança em homenagem aos mortos sagrados e também existe danças para diversão. Existem etnias que a mulher ela não dança em determinados grupos sociais indígenas e outros ela já pertence a esses rituais. E também existem rituais sagrados em que apenas o pajé dança na comunidade indígena. Então, a dança ela já está presente aqui desde os primórdios, sempre existiu aqui no nosso país. E também nós temos o Festival Folclórico de Parintins, né, que representa a dança das tribos.
Todos vocês que moram aqui no Amazonas conhecem esse festival, que ele é muito importante e ele é conhecido em todo o mundo. Ele acontece lá no município de Parintins. Então, é uma disputa entre 2 bois, que vocês sabem, o garantido, o caprichoso, e cada uma dessa agremiação apresenta rituais onde que aparece também as danças das tribos indígenas, que também representa os indígenas, não é isso? Que é uma característica aqui da região norte. E também nós temos a dança do balé, como foi falado. Ele foi introduzido aqui no Brasil em 1930 por renomados bailarinos. Então, a dança clássica, ela foi introduzida e existe até hoje também grandes grupos. Aqui no Manaus nós temos o balé folclórico, que representa danças que representam o nosso município, o nosso Amazonas. E também tem um corpo de dança aqui do Amazonas que é mais voltado para a dança contemporânea. Então, o balé clássico, ele existe em vários estados do Brasil e também existe academias de dança, por exemplo, com a Ana Botafogo, que é uma bailarina, foi a primeira bailarina do Brasil, também que representa muito esse estilo de dança clássico erudito, que é o balé clássico. Bem, vamos ver as origens da dança folclórica brasileira. É relativamente recente, resultando do encontro de tradições culturais diversas, principalmente as de influência europeia, africana e nativa. A influência indígena e negra aumenta ou diminui conforme a região e por isso representa uma grande diversificação regional. Ou seja, como foi falado, os indígenas sempre viveram aqui no nosso país. Então vieram para cá os portugueses. Então eles vieram aqui com as suas tradições, com as suas danças, com a sua música, com a sua cultura. E depois vieram também os afrodescendentes lá do continente africano. Então alguns países de africanos vieram para cá e trouxeram também a sua cultura, a sua dança. Então houve uma miscigenação através dessas 3 culturas, ou seja, indígena, europeia, certo? E africana. Então a partir daí a nossa cultura, as nossas tradições se formou. Em cada estado do Brasil existe uma dança folclórica que representa aquele estado. Por exemplo, aqui no Amazonas nós temos o boi-bumbá, que é uma característica aqui da nossa região. E no Brasil nós temos o samba, né, que representa o país. Então quando você viaja, vai para o estrangeiro, geralmente as pessoas conhecem o Brasil através da sua cultura e uma das tradições é a dança que seria o samba. E a gente vai conhecer agora algumas danças folclóricas que representam alguns estados do país. Por exemplo, o fandango, ele representa a região sul. O que vem ser o fandango? O fandango é o conjunto de várias danças de natureza popular, conhecidas como marcas. Embora já tenha sido executado nas celebrações sediadas em palácios, hoje ele está integrado ao folclore brasileiro, principalmente do sul do país, e seus movimentos e gestos causam um profundo impacto nos que testemunham esta coreografia. As coreografias das marcas paranaenses constam de rodas abertas ou fechadas, uma grande roda ou pequenas rodas fileiras opostas, pares soltos e unidos. Os passos podem ser valsados, arrastados, volteados, etc. Espremeados de palmas e castanholar de dedos. O sapateado vigoroso é feito somente pelos homens, enquanto as mulheres arrastam os pés e dão volteios soltos. Então, essa dança acontece mais no sul, né, do país, e ela tem uma característica própria, tem um traje próprio, onde as mulheres usam uma saia longa e os homens ali eles usam uma bota e fazem bastante sapateado, e as mulheres já mais um passo volteado, como vocês viram.
E geralmente quando você vê uma imagem dessa dança, imediatamente você identifica a região onde ela é dançada, que é a região sul. E por que essa dança, fandango? Porque ela sofreu mais influência dos europeus que se instalaram mais lá no sul do país. Então, ela tem também características de outras culturas, mas também o mais intenso é dos europeus. E vamos conhecer uma dança lá da região sudeste, que é a catira ou cateretê. Ela é executada em algumas regiões exclusivamente por homens, organizados em duas fileiras opostas. Na extremidade de uma delas fica o violeiro, que tem à sua frente o seu segundo, isto é, outro violeiro ou cantador que acompanha na cantoria. Nos tempos coloniais, ela era um agradecimento ao santo de devoção pela boa colheita. Originalmente, a dança era exclusiva para homens, mas com o passar do tempo, a presença feminina começou a ser aceita. Os catireiros, como são conhecidos, têm uma vestimenta típica, camisa xadrez de manga comprida e calças jeans. Usam botas, chapéu de aba larga e lenço no pescoço, lembrando os boiadeiros. Olha só que interessante. Essa dança também, catira ou cateretê, ela tem um traje típico, como foi mostrado para vocês. Os homens geralmente calça jeans, botas, blusa xadrez e antes essa dança era só dançada por homens. São duas filas, um fica em frente de outro e ficam ali, geralmente são batidas de pés, não é isso? E também palmas, batidas de palmas. Então, no final de cada fila tem um sanfoneiro que representa eles fazem as músicas, né, do movimento da catira. Então, eles representam também o sudeste do Brasil e quando você vê uma imagem, ouve uma música, imediatamente você vai identificar como a catira, que representa lá a região sudeste do país. Nós temos também uma outra dança que é o forró e vamos conceituar para vocês a origem do nome do forró. Bem, a origem do nome forró tem várias versões, porém a mais aceita é a do folclorista e pesquisador da cultura popular Luiz Câmara Cascudo, que foi um grande estudioso do nosso folclore nacional. Segundo ele, a palavra forró deriva da abreviação de forró-bodó, que significa arrasta-pé, confusão e farra. O forró é uma dança de origem nordestina. Esta dança é acompanhada de música que possui o mesmo nome da dança. A música de forró possui temática ligada aos aspectos culturais e cotidianos da região nordeste do Brasil. A música do forró é acompanhada dos seguintes instrumentos musicais: triângulo, sanfona e zambumba. É comemorado em 13 de dezembro, o Dia Nacional do Forró. Então, qual a dança característica? Tanto o Nordeste, também uma parte do Norte, é o forró. E como vocês viram, quais os instrumentos que caracterizam essa dança, né, que é o triângulo, a sanfona e zambumba. O nome é originado também, tanto a música quanto a dança tem o nome forró, e a origem do nome é forró-bodó, como vocês viram, que é grande confusão, é farra, então foi daí que surgiu o forró. Geralmente essa dança surgiu quando os trabalhadores chegavam e começavam a dançar, certo? Então foi daí que surgiu esse nome, forró-bodó, e surgiu a palavra forró. Então ela caracteriza principalmente, né, o nordeste do país e um pouco também do norte. E vamos agora ver mais uma dança que caracteriza o nordeste brasileiro, que é o frevo. Ele surgiu em Pernambuco entre o fim do século XIX e o início do século XX, primeiramente como um ritmo carnavalesco nascido dos machiches.
Os machistas têm uma característica mais dos afrodescendentes que vieram lá da África. Dobrados, a polcas vêm lá da Europa e marchinhas de carnaval. O frevo, originalmente, não tem letra e é tocado por uma banda. Olha que interessante. Alguns de vocês já conhecem esse ritmo, o frevo. Ele é um ritmo muito rápido. Ele também tem uma característica da roupa dos dançarinos. E essa dança, ela não tem letra, ela apenas tem a música, ela é muito acelerada. Vamos agora assistir um trechinho desse trecho da música, que é o frevo. Então, vocês viram, ele não tem letra, é apenas o quê? É instrumental, o ritmo é muito rápido e os bailarinos, eles têm umas características próprias, umas roupas bastante coloridas. E os dançarinos, ele tem que ter bastante flexibilidade e tem que estar bem em forma física, porque não é fácil fazer esses movimentos do frevo. Temos uma outra dança que representa o norte do país, que é o carimbó. É uma dança de roda típica do Pará, formada por homens e mulheres, com solistas no centro que baila com requebros, trejeitos, passos miúdos, arrastados e ligeiros. O nome carimbó deriva do instrumento de percussão indígena chamado de curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Olha que interessante, olha, teve influência da civilização indígena. Em 2014, o carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha só, o nosso carimbó, que faz parte da nossa cultura, das nossas tradições. Então, ele foi tombado pelo IPHAN, olha só. E vamos agora conceituar o que vem ser o Boi Bumbá de Parintins, que é um festival que todos vocês conhece, que acontece lá no município de Parintins. Esse festival cultural, que hoje é uma das maiores festas regionais do Brasil, começou oficialmente em 1965. Desde então, o evento se repete todo mês de junho. O festival teve uma rivalidade iniciada há quase 100 anos, quando dois grandes grupos, os bois, começaram a representar nas ruas de Parintins o folclore do boi bumbá, uma variação do bumbá, uma variação do Bumba Meu Boi nordestino, com fantasias, músicas e alegorias. Os bois encenam a lenda da Catirina, uma roceira que estava grávida e com o desejo de comer a língua do boi. Então, esse é o Festival Folclórico de Parintins, que acontece aqui na nossa região norte, que é conhecida no mundo inteiro. E agora chegou o momento da nossa DLI. Questão 1. Identifique as danças. Então, vocês vão identificar que dança é essa. Da imagem 1, da imagem 2, da imagem 3. A questão 2. Apresentar uma dança abordada na aula ou uma dança típica da sua localidade, onde acontece próximo onde você mora. Ou seja, escrever o conceito da dança, os movimentos e trajes dos dançarinos. Se você já dançou em alguma agremiação folclórica, você pode escrever como é que é esses movimentos e qual os trajes que vocês já usaram em uma dessas danças. E a questão 3 é desenhar uma dança apresentada na aula e explicar o conceito. Então, vocês não vão ter tempo de desenhar, vocês vão apenas escrever qual é a dança que vocês vão apresentar. E eu conto com a participação de vocês na nossa interatividade e até mais.
Chegou o momento da nossa interatividade. Infelizmente, ninguém interagiu conosco, ninguém respondeu no chat. E a gente vai responder, fazer um comentário de cada questão que foi enviada para vocês. Primeiramente, a primeira questão é: identifique as danças. Qual é a imagem? O que vocês estão vendo aí? Como foi abordado na aula, isso aí é uma dança indígena. Mas por que uma dança indígena? Porque ao analisar essa fotografia, você vê os trajes aí dos dançarinos. Então você identifica tanto o traje, o local, como que uma civilização indígena. Então isso aí está muito fácil. A imagem 2, qual seria essa dança? Também como foi abordado na aula, essa dança seria o fandango, né? O fandango que representa lá a região sul. Olha o traje dos dançarinos, né? As mulheres usam um vestido longo ali, os homens mais usam uma bota e eles fazem muito sapateado, né? Isso, as mulheres já estão mais passo volteados. E a imagem 3, qual é essa dança aí? Só pelos trajes aí também, rapidamente a gente identifica essa dança aí como catira ou cateretê, que também identifica a região sudeste do país. Como vocês podem ver, o traje aí dos dançarinos, eles geralmente usam uma calça comprida, né? Aí eles não estão com blusa xadrez, mas geralmente eles utilizam, como vocês podem, é tipo uma característica dos boiadeiros, né? E os homens, eles dão muito, fazem muita batida de pé e palmas também. Eles dançam em filas, enfileirados. Antes era dançado só por homens e hoje em dia também mulheres já participam dessa dança. E qual é a nossa segunda questão? Apresentar uma dança abordada na aula ou uma dança típica da sua localidade. Ou seja, escrever o conceito da dança, os movimentos e traje dos dançarinos. Bem, essa resposta é pessoal, como eu falei para vocês. Com certeza vocês já dançaram em alguma agremiação folclórica, como quadrilha, como dança do tipiti, que é uma dança indígena, tem a dança do café, tem a dança do vento, que representa as danças internacionais. Então, através desses movimentos, se vocês dançaram, ou até hoje em dia, por exemplo, nos casamentos, nos aniversários de 15 anos, sempre tem uma dancinha ali para... Quer dizer, é um ritualzinho hoje em dia que vocês fazem, tanto as meninas que estão fazendo 15 anos, quem está casando, apresenta ali uma dança para os convidados. E eu tenho certeza que vocês já dançaram, ou alguns de vocês já se apresentaram na escola, já fizeram algum teatro. Então vocês vão identificar que dança é essa e qual o espaço. Então é uma questão pessoal que vocês vão responder lá no nosso caderno digital. E qual seria a questão 3? Desenhar uma dança apresentada na aula e explicar o seu conceito. Então, essa também é pessoal, vocês vão pegar essas danças que foram apresentadas, ou o carimbó, ou o fandango, o frevo. Então, vocês vão representar ali uma região, porque a dança folclórica, ela representa ali uma região. Por exemplo, aqui a nossa dança folclórica aqui no Brasil seria o samba, que é reconhecido internacionalmente, ou seja, em outros países. Já as nossas regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, tem uma dança que caracteriza ali, né, a nossa região. Então, vocês vão desenhar uma dança que foi apresentada na aula e vocês vão depois escrever como é que é essa dança, o conceito dela e como é que ela é dançada. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, mesmo que não tenham interagido conosco, e até uma próxima aula de arte. Não esqueçam de responder o caderno digital. Então, fique com Deus e até uma próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.